Olá pessoal, professor Eduardo falando, bem-vindos a mais uma aula, nossa aula 17. Hoje vamos falar sobre ótica da visão, tá bom? E dar uma revisãozinha rápida, né, de alguns conceitos básicos e resolver alguns exercícios pra gente pegar a manha, fazer direitinho, tá? Alguns exercícios que costumam cair em vestibulares e outros que a gente vai cobrar também nas nossas avaliações. Preste atenção aí direitinho e boa aula para vocês. Então vamos lá começar a nossa aula 17, ótica da visão, né? E vamos relembrar aqui mais ou menos como é que são os conceitos, né? O primeiro conceito é o nosso de olho humano, né? Como é que funciona o nosso olho? Você já deve ter visto na aula do BNCC, né? Que a parte descritiva do nosso olho. A gente tem lá as pálpebras, a pupila, a esclerótica, que é essa parte branca do nosso olho, né? A íris, como a gente está vendo aí na figura, que é a nossa bolinha ali do olho, onde a gente tem nossas cores, tem íris azul, verde, né, castanho, preta, e aí cada pessoa tem uma íris diferente e ela é única, tá, gente? Inclusive é usada até na identificação, como se fosse uma impressão digital também, né? Aquela bolinha preta no meio da íris ali, na verdade é um buraco, como você já deve saber, né, que é a pupila, é por onde vai entrar a luz externa dentro da nossa câmara escura, que é o nosso olho humano, que funciona exatamente como uma câmera escura, né? Na verdade, a luz entra ali dentro, vai projetar uma imagem no fundo do nosso olho, bem em cima dos nossos receptores, que são os cones e bastonetes que estão na nossa retina. Aí embaixo a gente consegue ver é, como se tivesse o nosso olho cortado lateralmente, né? Uma vista lateral do nosso olho, um corte lateral, e a gente consegue ver as estruturas internas dele também. Então a gente tem aqui o chamado globo ocular, que seria toda essa estrutura do olho, como se fosse uma bolinha de ping-pong, que tem aproximadamente 2,5 cm, né? Meio centímetro ali do início do olho até a nossa lente, né? Até o nosso cristalino lá dentro, e os outros 2 centímetros de tamanho médio normal para a parte interna do nosso olho, tá bom? Algumas estruturas aqui vale a pena a gente chamar a atenção, que são as que para a física interessam bastante, né? Para a gente ter a parte física da coisa, de como funciona, como é projetada a nossa imagem. Que a primeira delas é a córnea, que é a camada mais externa aí do nosso olho, né? Essa parte curva aí do nosso olho, onde a setinha está apontando, a seta verde, tá certo? A córnea, gente, ela é uma camada transparente, ela se assemelha àquelas tirinhas de cebola, como se fossem várias cebolinhas uma do lado da outra ali, né? Formando uma camada transparente, e essa curvatura dela ajuda, né, porque ela tem um índice de refração diferente do ar, a convergir os raios de luz lá para dentro do nosso olho. Na verdade, a córnea é responsável por 2/3 da nossa visão, tá? Dessa convergência aí. Então, qualquer problema na curvatura da córnea, né, ou problema na superfície da córnea, acarreta sim em defeitos de visão, né? Você começa a ver, ter as coisas um pouco embaçadas, que é tipo astigmatismo, é um tipo de problema na córnea, né? Na maioria dos casos de astigmatismo, o defeito está aí na córnea, tá bom? Em seguida, a gente teria ali, ó, a abertura, né? Que é a nossa pupila, como eu falei para vocês. Esse buraquinho preto dentro da nossa íris ali é por onde a luz vai penetrar. Então, na vista lateral ali, ela passa ali entre essas duas camadinhas vermelhas, tá certo? Essa é a nossa pupila. A luz penetra a pupila e vai encontrar ali dentro, na setinha azul, o cristalino, que é a lente do nosso olho, né? Essa sim, ela é uma lente, mas não é rígida como um vidro, né? Ela tem um índice de refração também, ela ajuda na convergência, os outros 1/3 da convergência aí praticamente são feitos por ele, tá certo? E ele é maleável, né? Os músculos ciliares esticam e engordam essa nossa lente aí, fazendo com que ela varie em até 4 graus, né? A sua dioptria. Então, o objeto estiver muito próximo do olho, ele engorda para ficar mais forte e jogar a imagem no fundo do olho. Se o objeto estiver muito distante, ele fica mais fininho, né, para ficar mais fraquinho também e ainda assim conseguir jogar a imagem em cima do mesmo ponto, que seria a nossa retina, que é essa parte amarela que eles desenharam aí no fundo do olho. Repare que a retina reveste todo o globo ocular interno, tá certo? Só que as células receptoras mesmo que a gente tem, os cones bastonetes, eles estão mais densamente povoados na parte central ali, próximo do nervo óptico, tá? Essa parte central do olho ali, onde tem mais ou menos um carocinho, é chamada de fóvea, tá bom? Então é mais ou menos ali que está a maioria das nossas células receptoras, mas elas na verdade estão espalhadas pelo olho inteiro. O que a gente faz é mexer esse globo ocular para tentar projetar as imagens sempre
em cima dessa parte onde tem mais cones bastoneiros para ficar mais fácil para a gente, tá bom? Como é que funciona basicamente aí a nossa visão? Eu vou ampliar um pouquinho, né, essa seção. A luz chega na frente do olho ali, vai passar pela córnea, pelo humor aquoso, né, penetrar pela pupila, atravessar o cristalino, atravessar o humor vítreo, que também é um tipo de gelatina que a gente tem dentro do nosso olho, para justamente deixar o nosso globo ocular com essa fórmula de bolinha de ping-pong, né? O tamanho da bolinha de ping-pong, ele segura a estrutura, né? Para mantê-la mais ou menos coesa e projetar a imagem no fundo da retina. Então, os raios de luz, por exemplo, que atravessam ali a córnea, vão chegar até lá o cristalino, né? Passar pela pupila, chegar no cristalino e aí terminar de convergir até formar um ponto, né? Um ponto sobre a retina. Esse ponto seria o foco, né? O foco do nosso sistema de lente. E ele deve se projetar em cima da retina, que é lá que estão as nossas células. Se mais de um ponto for formado, é como se você estivesse vendo mais de uma imagem do mesmo objeto, né? Então a gente começa a ter a imagem embaçada. Não é isso que a gente quer, tá certo? Então, para facilitar também a nossa vida, ao invés de ficar desenhando todo o globo ocular como ele é, essa parte preta que vai aparecer ali agora vai ser um olho simplificado, né? Onde a gente tem ali a parte de fora, mais externa, que é a córnea. Todo o sistema de lentes, né? O humor aquoso, o humor vítreo, o cristalino, são representados por aquela lente convergente que está ali, tá certo? Os raios atravessam a lente e convergem, formando um ponto, né? Sobre o fundo do olho, que é a nossa retina. Tudo bem? O que é o normal, gente? O normal é a gente tem dois pontos de observação bem definidos, né? Toda pessoa que tem um globo ocular normal, né, uma visão normal, a tendência é que o ponto mais próximo que você veja as coisas, que seu olho consiga captar a imagem e colocar sobre a sua retina, esteja a 25 centímetros do olho. Esse é o ponto próximo de uma pessoa normal, né? E o ponto mais remoto que a gente consegue ver, enxergar, né? O ponto mais distante que você conseguiria enxergar, se você tem a visão normal, é o infinito, né? Você pode olhar para o horizonte, você vai ver lá arvorezinhas, lá no fundo do... O que seu olho tem que ser capaz de fazer? De olhar para uma árvore dessa que está lá no horizonte e formar uma imagem dela no fundo do seu olho, né? E olhar para uma árvore que está a 25 centímetros, ou um objeto a 25 centímetros, e também formar uma imagem a 25 sobre a retina, né? Então você tem que ser capaz de enxergar objetos muito próximos, de 25 centímetros para trás, tá certo? E objetos muito distantes. Então, nosso ponto próximo é 25 centímetros. E o ponto distante, né, o ponto remoto que a gente chama, é o infinito. Quando o objeto está no nosso ponto próximo e você tem uma visão normal, um olho normal, né, os raios de luz que saem lá da ponta da flecha, né, da flecha ou da nossa vela que está aí, saem infinitos raios dali. Eu vou desenhar só dois. Né? Um que chega paralelo ao eixo principal do nosso olho, atravessa a lente convergente e ela faz passar pelo foco, né, ali, do nosso eixo principal, foco imagem. E o outro que atravessa ali, chegando ao centro óptico da nossa lente, né, ou mais ou menos o meio ali do cristalino, e vai atravessar sem sofrer desvio nenhum. Aonde os dois raios se cruzarem, ali é a sua imagem, ou seja, ali vai ser representado a ponta da vela. Então a vela acaba se formando ali, ó, né? A imagem da vela se forma no fundo do olho. É isso que é um olho de uma pessoa que tem uma visão normal. As imagens a 25 centímetros se projetam ali, tá certo? Sobre a retina. Agora, tem pessoas que não têm um olho do tamanho normal, né? Eles são levemente achatados para cima, né? Ficam mais longos do que o normal ou mais curtos do que o normal em alguns casos. Isso até pelo crescimento, né? Os ossos comprimindo a mais ou a menos determinadas coisas, ou questões genéticas também. E aí, o fato de o olho ser um pouquinho mais curto ou um pouquinho mais longo faz com que a imagem que você veja não seja exatamente essa, né? Então vamos dar alguns exemplos. Imagina um olho mais curto, um olho menorzinho ali, né? Ou do mesmo tamanho, porém mais curto, como se tivesse achatado na direção horizontal ali, ou longitudinal, como a gente queira. Que é o seguinte, o objeto vai estar a 25 centímetros, ele joga a luz no raio que chega paralelo, vai atravessar, passando pelo foco imagem da sua lente, né, do nosso sistema de lentes. O outro que chegasse pelo centro óptico da lente vai passar e você vai ter um cruzamento dos raios. Aonde os raios se cruzarem, ali é a sua imagem. Repara que essa imagem acabou se formando atrás do olho, né? Então a pessoa tem uma dificuldade de enxergar aí, por quê? Porque aquela ponta da vela que a gente está vendo ali, na verdade, repare que os dois raiozinhos de luz, eles atingem a retina em dois pontos diferentes. É como se a pessoa visse duas pontas de vela,
né? Porque os cones são excitados em dois pontos diferentes ali, então você acaba tendo uma imagem distorcida, né? Ou uma imagem sobreposta a outra, então você começa a ver as coisas embaçadas. Esse caso aí, a imagem se formou após a retina, né? Se a pessoa quisesse ver melhor com nitidez, o que ela teria que fazer? Puxar essa imagem para cima da retina. Então ela teria que pegar o objeto de verdade, essa vela que está à sua esquerda aí, que é o objeto de verdade, e empurrá-la mais para trás, né? Então a pessoa pega um jornal e joga as mãos mais para trás para poder ver o jornal mais distante. E aí o que ela está fazendo no fundo é pegar a imagem que está lá atrás do seu olho e trazendo para cima da sua retina, né? Essa pessoa que tem um olho mais curto que o normal, ela tem hipermetropia. Esse tipo de defeito também pode ser ocasionado por um enfraquecimento do seu cristalino, mas isso acontece com a idade, tá? Então é chamado de presbiopia, quando o efeito é esse aí que você está vendo na imagem, porém o problema que causou o efeito não é porque o olho é mais curto que o normal, é porque o cristalino ficou enrijecido. O cristalino perdeu a capacidade de ficar aumentando ou diminuindo a sua espessura, o que faz com que você deixe de ter força, né, nele. Ele perde o poder de convergência. E aí essa doença seria chamada de presbiopia e geralmente atinge pessoas mais idosas, tá bom? Então, e se o olho fosse... E como é que a gente cura isso, né, na verdade? A hipermetropia. A gente pega uma lente convergente, porque você quer puxar essa imagem mais para frente. Então, você usa uma lente convergente na frente do seu olho, né? Ela vai começar já a convergir os raios que chegaram paralelos a ela ali e o cristalino termina de convergir, tá certo? A mesma coisa do lado de cá e você acaba jogando esse pontinho, o cruzamento em cima da sua retina, formando a sua imagem ali, né? Então a pessoa está usando lentes, né? Óculos ou lentes ali convergentes, cuja distância focal tem que obedecer essa expressão aí, ó. 1 sobre f é igual a 1 sobre 25 menos 1 sobre ponto próximo, né? Essas pessoas que têm hipermetropia, o ponto próximo dela, o ponto confortável de ler, não é a 25 centímetros, como a gente falou, né? Ela vai ter que empurrar um jornal mais para frente, empurrar o livro mais para frente, mais para trás em relação ao olho, né? No caso aí, e o ponto próximo dela não é 25, é 75, é 1 metro de distância. E aí, a lente que corrige esse tipo de coisa, ela tem que fazer com que a pessoa, né, com que o olho enxergue a imagem do objeto a 25 centímetros, tá certo? Quando usar essa lente. Portanto, a expressão seria essa daí, 1 sobre pp, pp sendo o ponto próximo dessa pessoa que tem essa doença, tudo bem? Existe o caso que o olho é mais longo que o normal, né? Mais achatado assim de cima para baixo, por exemplo. E aí a pessoa fica com esse olhinho mais esticado aí. E mesmo colocando o objeto a 25 centímetros do olho, né? O raio de luz vai chegar, vai passar pelo foco imagem ali, passar pelo centro óptico da lente e onde eles se cruzarem ali a sua imagem. Portanto, aqui é a nossa imagem. Repara onde essa imagem ficou. Ela ficou à frente da retina. Da mesma forma que o anterior, você tem os raios de luz batendo em dois pontos diferentes da sua retina, né? Então, você vai ver as coisas embaçadas, vai ver duas imagens do mesmo ponto, né? Então, esse tipo de coisa, onde a sua imagem se forma antes da retina, é chamado de miopia, tá bom? A pessoa que tem isso aí, ela tem miopia. O que que eu preciso fazer para enxergar melhor? Botar essa imagem lá atrás, né? Então, o que que ele faz? Ele pega o objeto de verdade que está aqui à sua esquerda, a sua vela normal, e ao invés de deixar lá 25, ele põe o objeto bem pertinho do olho, vai trazendo ele para perto do olho para empurrar a imagem lá atrás também, até que ela fique em cima da retina. Por isso que as pessoas que têm miopia geralmente querem ler alguma coisa, elas chegam o livro bem pertinho dos olhos, tá? A correção normal seria usar uma lente divergente para empurrar aquela imagem lá para trás. Então essa lente divergente, ela abre um pouco os raios que estão chegando, né? E joga essa imagem lá para cima da sua retina, né? Formando bem em cima da sua retina de novo, tá bom? Onde a distância focal dessa lente divergente que vai corrigir a miopia é dado pelo menos ponto remoto, tá? Então a ideia é o que nosso ponto remoto, que naturalmente seja no infinito, para uma pessoa que tem miopia, ele é finito, ele só alguns metros, a pessoa só consegue enxergar uns metros na frente. Então, se você pega esse ponto remoto aí, esse vai ser o valor da distância focal da lente que a pessoa deve usar, dos óculos que ela deve usar, para corrigir esse defeito, fazer o ponto remoto dela voltar a ficar no infinito para essa pessoa quando ela usar óculos, tudo bem? Então vamos para alguns exercícios, lembrando tudo que vocês já viram na teoria, né, ler no livro e essa revisãozinha rápida que a gente fez aqui. Então vamos lá.
Uma pessoa jovem, né, isso em vários exercícios faz diferença, porque você já descarta aquelas doenças por idade, tá bom? Possui um defeito de visão que faz com que só consiga enxergar com nitidez objetos posicionados a partir de 75 centímetros do seu olho. De acordo com o descrito, determine o provável defeito de visão da pessoa, o tipo de lente que corrige o defeito, a distância focal da lente que corrige o defeito e a divergência da lente. Repara que essa pessoa só consegue ver com nitidez se as coisas estiverem no mínimo a 75 centímetros do seu olho, a partir de 75 centímetros do seu olho, né? Daí para mais. Então, esse aí é o nosso ponto próximo, né? Menos do que isso ela não consegue chegar, fica embaçada. Então, o ponto próximo dela é de 75 centímetros. Repara que o ponto próximo dela, né, gente, é maior do que o nosso, normal, é 25 centímetros. Então, na verdade, ela tem que afastar as coisas, né, para enxergar melhor. A imagem está se formando após a sua retina. Então, qual é o provável defeito de visão? Ou é hipermetropia ou é presbiopia. Como ele falou que a pessoa é jovem, né, então a gente descarta a presbiopia e fica só com a hipermetropia, que seria esse defeito. Qual é o tipo de lente que corrige o defeito, né? Que puxa a imagem que está atrás do olho para próximo da retina, para sobre a retina. Então, eu tenho que puxar, convergir mais os raios. Então, é uma lente convergente, tá, gente? O tipo de lente seria uma lente convergente. Letra C. A distância focal da lente que corrige o defeito. Qual é o foco dessa lente que vai corrigir o defeito, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente usa a expressão lá da hipermetropia, né? 1 sobre f é 1 sobre 25 menos 1 sobre o ponto próximo. Como o ponto próximo nosso foi 75 centímetros, você coloca lá 1 sobre f, 1 sobre 25 menos 1 sobre 75. A gente faz a conta com as coisas ali em centímetros, tá? Nesse caso, dessa fórmula aí, porque o 25 está lá, é o 25 centímetros, que é o ponto próximo das pessoas com visão normal, tá bom? Então, o mínimo de 25, 75 é o próprio 75. Então, 75 por 25 dá 3, 75 por 75 dá 1. Então, 3 menos 1, 2 sobre 75. Então, se eu quero o F, que é a distância focal, inverto, vai ficar 75 sobre 2, o que daria 37,5 centímetros. Essa é a distância focal da lente que vai corrigir o defeito, né? Eu preciso de uma lente cuja distância focal, cujo foco dela esteja a 37,5 centímetros de distância, tá bom? E a letra D fala assim, e qual a vergência dessa lente? O que é a vergência da lente? A vergência da lente, gente, é quantos graus essa lente tem, quantas dioptrias essa lente tem, tá certo? E a vergência pode ser calculado como sendo o inverso da distância focal, tá? Então, como a gente achou a distância focal de 37,5 centímetros, eu coloco 1 sobre 37,5 centímetros. Só que não pode, para a gente dar a nossa resposta aí em dioptrias ou em graus, a gente tem que lembrar que dioptria é metro a menos 1, não centímetro a menos 1. Então, você tem, para vergência, sempre colocar essas distâncias aí em metros, tá bom? Então, vamos lá. Ficaria 1 sobre 0,375 metros. E aí, quando você faz isso aí, vai dar certinho mais 2,67 dioptrias, ou 2,67 graus, popularmente falando, tá certo? Lentes convergentes, como a gente já viu, a distância focal dela é positiva, portanto a vergência também é positiva. Se a lente fosse divergente, teria uma vergência negativa, tá bom? Próximo exercício, parecido com o anterior, né, mas com alguns detalhes a mais. Olha só, uma pessoa jovem, né, possui um defeito de visão que faz com que você consiga enxergar com nitidez objetos posicionados a, no máximo, 75 centímetros do seu olho. Repare que o exercício anterior era a partir de 75, então aquilo 75 era o ponto próximo. Agora ela só consegue ver as coisas que estiverem bem pertinho dela, né? No máximo 75 centímetros. Passou de 75 centímetros, ela não enxerga mais. De acordo com o descrito, determine qual é o provável defeito de visão dessa pessoa. Então, se ela está enxergando ali no máximo 75, gente, esse 75 agora é o ponto remoto dela. É a distância maior que ela consegue enxergar, tá? E aí, as pessoas que têm um ponto remoto finito, né? 75 centímetros, 1 metro, 2 metros, sei lá, são pessoas que têm problemas de miopia, né? Que já que todo mundo deveria ter o ponto remoto no infinito. Essas pessoas não conseguem enxergar as coisas mais distantes do que isso aí. Então ela tem o que a gente chama de miopia, tá bom? Qual é o tipo de lente que vai corrigir o defeito? Todo mundo que tem miopia é porque a imagem se forma antes da retina. Então você tem que empurrar a imagem para trás até ela chegar na retina. Então tem que abrir os raios.
Então, a gente vai dispersar esses raios. Portanto, a lente tem que ser uma lente divergente, tá bom? C. A distância focal da lente que corrige o defeito. Qual deve ser a distância focal dessa lente? Como a gente falou, cuidado. Para a miopia, para lentes divergentes, a distância focal é o negativo do ponto remoto da pessoa, né? Se o ponto remoto da pessoa, aqui nesse caso, é 75 centímetros, então a distância focal da lente que vai corrigir isso é de menos 75 centímetros, no caso da miopia. Tudo bem? E aí, qual é a vergência dessa lente, né? Como é que a gente calcula essa vergência? 1 sobre f. Como a gente sabe que a distância focal foi menos 75 centímetros, eu coloco lá menos 75 centímetros. Por que não pode ficar em centímetros? Porque vergência é dada em dioptrias, que é metro a menos 1. Então, a gente passa os 75 centímetros para metros e aí sim realiza a operação. 1 sobre 0,75 vai dar menos 1,33333, ou seja, 1,33 dioptrias, ou menos 1,33 graus no popular, tá bom? Essa é a lente que a pessoa vai precisar usar para corrigir a sua miopia, tá bom? Questão 3. Olha só, esse exercício agora é uma receita real de médico. Olha só, o Paulo estava com dificuldade de enxergar e resolveu procurar um oftalmologista, que prescreveu a seguinte receita ao lado. De acordo com a receita, identifique quais os prováveis defeitos de visão da pessoa, o tipo de lente que corrige o defeito e a distância focal da lente esférica que corrige o defeito. Então, olha só, você tem aí do lado direito, né, a receita. Ele foi ao médico, o oftalmologista foi lá, colocou a maquininha lá nele, fez os testes todos e descobriu que ele tem um problema para ver de longe, olha só, né? Então, ele precisa de lentes para poder conseguir enxergar de longe. Aí, lentes esféricas, lentes cilíndricas, né? Eixo e DP ali, né? Que é o desvio. Aí, olha só. Primeiro, qual seria então os prováveis defeitos de visão que essa pessoa tem? Então, você vai olhar em 2 pontos. Repara que ele precisa ali de lentes esféricas, foi colocado para ele, uma lente esférica, e lente cilíndrica, tá? Quando for esférica, ele vai precisar, ou vai ser miopia, ou hipermetropia, ou presbiopia. E as cilíndricas identificam aquela pessoa que tem problemas na córnea, que aí o problema principal dela é o astigmatismo. Então, toda vez que tiver indicação para lentes cilíndricas, ela tem problemas de astigmatismo, tá bom? O eixo que aparece ali na receita seria a posição que deve ser corrigida esse astigmatismo, tá bom? Então, só vai aparecer eixo se tiver indicação de lentes cilíndricas. E o DP ali, que seria você medir o desvio, mais ou menos, da pupila, né, em relação à outra, tá? Mas é uma medida um pouquinho a mais. Então, olha só, nesse caso aqui, seria o seguinte: quais os prováveis defeitos de visão que essa pessoa tem? Como a lente esférica foi recomendada e ela é negativa, são lentes divergentes. Lentes divergentes são usadas para corrigir a miopia, tá bom? E como ele também pediu lentes cilíndricas, tá? Então, ele também, além de miopia, tem miopia e astigmatismo. São os defeitos que essa pessoa tem, tá? Letra B. Qual é o tipo de lente que vai corrigir o defeito? Esse OD aí é o olho direito, tá? Vamos considerar somente o olho direito, que tem números diferentes lá em cima da receita. Então, o tipo de lente que vai corrigir o defeito, né? Se é uma lente esférica negativa, é uma lente divergente, tá bom? E cilíndrica, né, no caso do astigmatismo. E letra C. A distância focal da lente esférica que corrige o defeito, né? Então, qual vai ser a distância focal dessa lente esférica aí? Então, repara, na miopia, a distância focal é o inverso da vergência, por exemplo, né? Você pode calcular por aí também. Então, se é o inverso da vergência, ou vergência é o inverso da distância focal, a gente coloca a vergência que veio na receita. F é igual a 1 sobre menos 2, ou menos 1 sobre 2, ou menos meio. Lembrando que essa distância focal vai vir em metros, já que a gente está utilizando a vergência em dioptrias, que é o que está lá escrito na receita, ela sempre vem em dioptrias. Então, essa vai ser a distância focal da lente da pessoa aí, tudo bem? Questão 4. É um outro tipo de receita, né? O cara te dá um outro defeito aí e fala o seguinte: Camila estava com dificuldade de enxergar e resolveu procurar um oftalmologista, que prescreveu a seguinte receita ao lado. De acordo com a receita, identifica os prováveis defeitos de visão, o tipo de lente e a distância focal da lente esférica que vai corrigir o defeito. Repare então, quais seriam os prováveis defeitos de visão que essa pessoa pode ter, né? Ela está com indicação somente de lente esférica. Então, como não aparece cilíndrica ali, não tem astigmatismo.
esférica positivo é corrigido para quê? É para corrigir hipermetropia ou presbiopia, tá bom? Como não falou a idade da menina ali, se ela falasse que era uma pessoa jovem, seria só hipermetropia, tá? Mas como não falou nada, então ela pode ter ou hipermetropia ou presbiopia, tá bom? Pode ser qualquer um dos dois, mas não dá pra gente saber só olhando essa receita aí. Que tipo de lente que vai corrigir o defeito? A lente é uma lente esférica, mas é uma lente esférica convergente ou divergente? Se é positiva, é uma lente convergente, tá bom? Então vamos lá. Letra C. Qual é a distância focal dessa lente aí, ó, que corrige o defeito? Se você olhar lá, tá esférico mais meio. Aquele mais meio são os graus ou a dioptria da sua lente. Então a vergência dela é 1,5 positivo. Então a distância focal é 1 sobre vergência, 1 sobre 1,5, o que daria 0,67 metros. Essa é a distância focal da lente que vai ter que corrigir esse defeito, tá? Ou mais 0,67 ou 67 centímetros. Essa vai ser a distância focal da lente que vai corrigir isso aí. Lembrando, né, gente, essa distância focal é metade do raio da sua lente. Então, o raio dela seria aí 1,34, né, de metro. 1,34 m seria o raio da esfera capaz de produzir uma lente para isso aí, tá bom? Questão 5 do Instituto Federal de Goiás. Um olho, em condições normais de funcionamento, consegue conjugar de um objeto real uma imagem nítida, real, invertida e menor que o objeto sobre a retina. A figura 1 mostra a imagem de uma pessoa e as respectivas lentes que serão utilizadas para a confecção de óculos para corrigir suas ametropias ou seus defeitos, né? Na figura 2, a imagem 1 é obtida com a utilização correta das lentes de correção, tá bom? Então a pessoa, depois que estiver usando as lentes certas, vai ver a imagem 1 lá embaixo, vai ver daquele jeito, tudo bonitinho. E a imagem 2 e a 3 representam reproduções das visões dos olhos sem a utilização das lentes. São as pessoas sem usar o óculos. Como é que elas estariam vendo aquela mesma imagem 1 ali, tá bom? Então vamos lá. Entre as afirmativas abaixo, marque a que representa a relação correta. Tem uma certa, o resto está tudo errado. Vamos ver como é que a gente faz isso. Letra A. O olho esquerdo sofre de hipermetropia e o olho direito de miopia. Então, ó, olho esquerdo, hipermetropia. O olho direito, miopia. Estou até colocando as mesmas cores aí para ficar mais fácil da gente ver. Isso aí, será que está correto? Olha só, se você olhar para o olho esquerdo, ele está falando que o olho esquerdo é hipermetropia. Hipermetropia, a gente usa lentes convergentes. Lentes convergentes é como se fosse uma lupa, tá, gente? Então, elas ampliam o objeto que estiver próximo à lente ali. Portanto, até aí tá tudo certo, né? A do olho esquerdo aí está ampliando o tamanho do olho, é uma lente convergente. E a do olho direito está diminuindo o tamanho do olho, é uma lente divergente, tá bom? Aí vem a reprodução da visão desses olhos sem correção, é respectivamente as imagens 2 e 3. Então, ó, ele está falando que a imagem 2 seria a hipermetropia e a imagem 3 seria a miopia. Então vamos lá, vamos lembrar. Imagem 2, se fosse hipermetropia, qual é o defeito da pessoa? Ela não consegue enxergar de perto, então as coisas próximas a ela estariam embaçadas. E se você olhar na imagem 2 lá, o que está embaçado é o fundo, é a parte mais distante. Então isso está falso, tá bom? Vamos ver a letra B aí. Na letra B ele fala assim: o olho esquerdo sofre de miopia e o olho direito de hipermetropia. A gente acabou de ver que isso está errado, né? O olho esquerdo é que é a hipermetropia, porque ele está ampliando, né, a visão do olho humano lá atrás. Então isso aí estaria falso, né? Ele ainda fala assim, que a reprodução da visão desses olhos sem correção é respectivamente as imagens 2 e 3. A gente já viu que não, né? Essa imagem 2 e 3 aí, elas têm sim a ver com hipermetropia e miopia, mas não se o olho esquerdo aí for miopia, tá errado. Então, item está falso. Letra C. A imagem 3 é a reprodução da visão de uma pessoa hipermétrope sem correção. Vamos olhar, olha para a imagem 3 e me diz se isso aí tem hipermetropia sem correção. Isso está correto, né, gente? Por quê? Porque a pessoa que tem hipermetropia não enxerga bem de perto. Repara que o menino e o senhor lá estão embaçados, né? Então, a imagem 3 seria, sim, a reprodução de uma visão de uma pessoa hipermétrope sem correção. Agora, vamos continuar. E a lente que deve ser utilizada
para sua devida correção é a disposta no olho direito. O que está no olho direito é uma lente divergente, né, gente? E lentes divergentes é para corrigir miopia e não hipermetropia. Portanto, esse item aí está errado, tá bom? É um item falso. Letra D. A lente utilizada para correção visual do olho esquerdo da pessoa, né, o olho esquerdo, aquele que amplia a imagem do olho ali, é divergente. E a imagem vista por ele sem a lente de correção é a 2. A gente já mostrou que a lente do olho esquerdo lá, ela está ampliando a imagem do cara. Então, ela tem que ser uma lente convergente. Portanto, ela é falsa. Tá bom? E a letra E diz assim: o olho direito, olha lá o olho direito, aquele verdinho lá, da pessoa sofre de miopia. Isso está correto, né? Porque a lente do olho que ele está usando ali para corrigir o defeito, ela está diminuindo o tamanhozinho do olho dele, né? É uma lente divergente. E a imagem vista por ele sem a lente é a 2, ou seja, para ser miopia você tem que ver mal de longe, né? Se estiver longe você não enxerga bem. Repara que na imagem 2, lá embaixo, né? A gente está vendo a árvore lá atrás toda embaçadinha. Portanto, isso aí está correto, tá bom? Então, ele sofre de miopia e a correção seria, sim, o 2. Portanto, esse item está correto. E a resposta do exercício seria a letra E, que está ali. Tudo bem? E terminamos por aqui. Então, foi isso. Falamos aí da nossa visão, né? De alguns defeitos de visão mais comuns, os que mais caem em vestibulares. E espero que tenha gostado. Qualquer dúvida, entre lá em contato com a gente pelo fórum, que a gente tenta tirar o mais rápido possível. Um abraço, boa semana para todos.